Olá, internautas! Essa é a quarta videoaula do curso Lógica de Programação. O tema da videoaula é Estruturas de Repetição. Tópicos a serem vistos nessa videoaula são estruturas de repetição em algoritmo, estruturas de repetição para número definido de repetições, a estrutura para, a estrutura de repetição para o número indefinido de repetições e teste no início, que é a estrutura enquanto, a estrutura de repetição para o número indefinido de repetições, e teste no final, que é a estrutura repita, e a estrutura de repetição em C, ou C++. Estrutura de repetição for, estrutura de repetição while e estrutura de repetição do while. Estrutura de repetição em algoritmo. Uma estrutura de repetição é utilizada quando um trecho do algoritmo, ou até mesmo o algoritmo inteiro, precisa ser repetido. Perdão. O número de repetições pode ser fixo ou estar atrelado a uma condição. Assim, existem estruturas para tais situações. Estrutura de repetição para número definido de repetições, que é a estrutura para. Essa estrutura de repetição é utilizada quando se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido. O formato geral dessa estrutura é: para i, aí vem o valor inicial, até o valor final, faça passo n. Início, comando 1, 2, etc. Comando m, fim. O que diz que o comando 1, 2 e o comando m só serão executados utilizando a variável i como controle, e o seu conteúdo vai variar do valor inicial até o final. A informação do passo 1 está entre colchetes porque é opcional. O passo indica como será a variação da variável de controle. Como que o i vai variar? Por exemplo, quando for indicado o passo 2, a variável de controle será aumentada em 2 unidades a cada iteração até atingir o valor final. Quando a informação do passo for suprimida, significa que o incremento ou decremento da variável de controle será de 1 unidade. Quando houver apenas um comando a ser repetido, os marcadores de bloco início e fim poderão ser suprimidos. Exemplo: para i, variando de 1 até 10, faça. Escreva i. O comando escreva i será executado 10 vezes, ou seja, para i variando de 1 a 10. Assim, os valores de i serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para j, variando de 1 até 9, faça passo 2. Escreva j. O comando escreva j será executado 5 vezes, ou seja, para j variando de 1 a 10, de 2 em 2. Assim, os valores de j serão 1, 3, 5, 7 e 9. Para j, de 15 até 1, faça passo menos 2. Escreva j. O comando escreva j será executado 8 vezes, ou seja, para j variando de 15 a 1, de 2 em 2. Assim, os valores de j serão 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 e 1. Estrutura de repetição para número indefinido de repetições e teste no início, que é a estrutura enquanto. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido, embora também possa ser utilizada quando se conhece esse número. Essa estrutura baseia-se na análise de uma condição. A repetição será feita enquanto a condição mostrar-se verdadeira. Existem situações em que o teste condicional da estrutura de repetição, que fica no início, resulta em um valor falso logo na primeira comparação. Nesses casos, o comando de dentro da estrutura de repetição não serão executados. Enquanto, condição, faça, comando 1. Enquanto a condição for verdadeira, o comando 1 será executado. Enquanto, condição, faça, início, comando 1, 2, 3, fim. Enquanto a condição for verdadeira, o comando 1, o comando 2 e o comando 3 serão executados. Exemplo: x recebe 1 e y recebe 5. Enquanto x for menor que y, faça. Início, x recebe x mais 2 e y recebe y mais 1. No quadro, nós temos uma simulação do que ocorre na memória enquanto esse programa é executado. No trecho desse algoritmo, os comandos que estão dentro da estrutura de repetição serão repetidos 4 vezes, como nós podemos verificar. Um outro exemplo: x recebe 1 e y recebe 1. Enquanto x for menor ou igual a 5, faça. Início,
y recebendo y vezes x e o x recebendo x mais 1. Fim. Nessa simulação, ao ver na memória o que acontece, nós temos que os comandos que se localizam entre a estrutura de repetição serão repetidos 5 vezes. Nesse exemplo, a estrutura enquanto é utilizada para repetir o trecho do algoritmo um número definido de vezes. Estrutura de repetição para número indefinido de repetições e teste no final. Estrutura repita. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido, embora também possa ser utilizada quando se conhece esse número. Essa estrutura baseia-se na análise de uma condição. A repetição será feita até a condição tornar-se verdadeira. A diferença entre a estrutura enquanto e a estrutura repita é que nesta última os comandos serão repetidos pelo menos uma vez, já que a condição de parada se encontra no final. Repita comandos até condição. Repita os comandos até a condição for verdadeira. Exemplos. Primeiro, x recebe 1, y recebe 5. Repita, x recebe x mais 2 e y recebendo y mais 1, até x for maior ou igual a 1. Na simulação, na tabela, no que acontece na memória, nós vemos que o trecho do algoritmo anterior, os comandos dentro da estrutura de repetição serão repetidos 4 vezes no total. Outro exemplo, x recebe 1, y recebe 1. Repita, y recebendo y vezes x e x recebendo x mais 1, até x é igual a 6. Na simulação, nessa tabela, nós temos que na memória, nós observamos que os comandos que se localizam dentro da estrutura de repetição serão repetidos 5 vezes. Nesse exemplo, a estrutura repita é utilizada para repetir o trecho do algoritmo um número definido de vezes. Estrutura de repetição em C. Estrutura de repetição for. Essa estrutura de repetição é utilizada quando se sabe o número de vezes que um trecho do programa deve ser repetido. O formato geral do comando for é composto por 3 partes. For, i, valor inicial, condição, incremento ou decremento de i, comando. A primeira parte atribui um valor inicial à variável i, que tem como função controlar o número necessário de repetições. Essa segunda parte corresponde a uma expressão relacional que, quando assumir valor falso, determinará o fim da repetição. A terceira parte é responsável por alterar o valor da variável i, incremento ou decremento, com o objetivo de, em algum momento, fazer com que a condição assuma valor falso. Exemplo, for i igual a 1 e i menor ou igual a 5 e mais, printf hello world. Nos trechos do código acima, nós vamos ver que o comando printf hello world será executado 5 vezes, ou seja, para i valendo 1, 2, 3, 4 e 5. For i igual a 10 i maior ou igual a 1 e i menos, printf hello world. Nos trechos de programa acima, que são exatamente a mesma coisa, o comando printf hello world será executado 10 vezes, ou seja, para i valendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Estrutura de repetição while. Trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso. Nesse tipo de estrutura, o teste condicional ocorre no início. Isso significa que existe a possibilidade da repetição não ser executada quando a condição assumir valor falso, logo na primeira verificação. While, condição, comando. Enquanto a condição for verdadeira, o comando será executado. While, condição, abre chaves, comando 1, 2, 3, fecha chaves, enquanto a condição for verdadeira. Os comandos que estão dentro da chave serão executados. Comando 1, 2, 3, etc. Estrutura de repetição do while. Trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso. Nesse tipo de estrutura, o teste condicional ocorre no fim. Isso significa que a repetição será executada no mínimo uma vez, quando todo o bloco for executado uma vez e ao final a condição assumir o valor falso. Do, abre chaves, comando, fecha chaves, while, condição. Ou seja, os comandos serão repetidos
até que a condição assuma um valor falso.